Fala galerinha do YouTube, como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Hoje eu queria mostrar para vocês mais ou menos como é que foi as viagens de Paulo. Ele teve pelo menos 4 viagens muito grandes que despertaram inúmeras profecias, inúmeros contextos da Bíblia que são muito importantes para nós cristãos, tá? E eu quero citar algumas dessas viagens. Teve uma das viagens que Paulo fez, né? Para vocês que não conhece, o entorno da Bíblia se dá mais ou menos nesse miolinho aqui entre Egito, Síria, né, Romênia, Ucrânia. A Bíblia é muito descrita nesse contexto, tá? Não que não existissem os outros continentes, porém Deus escolheu, né, trabalhar a Bíblia nesses tipos de continente. E em uma das viagens de Paulo, ele fez o seguinte: ele saiu da Antioquia, né? Em que Paulo e Bernabé se reúnem com os outros cristãos e fazem um relatório sobre a viagem missionária. Paulo e Bernabé ficam em Antioquia investindo o tempo com os apóstolos. Então foi um tempo que eles aproveitaram ali com os apóstolos para estudar a palavra, para, né, se fortificar em oração. A próxima parada de Paulo, a parada 2, foi na região da Seleucia, não sei se é assim que pronuncia, tá? Que é uma região que é caminho para atravessar e chegar até a região da Salamina, tá? Que é uma região que Paulo e Bernabé passaram também. Depois disso, ele passou por Chipre, chegou aqui em Pafos, né? Que é uma região também que permite atravessar a navio para outro local. Passando por Chipre, atravessa o oceano, chega aqui na região da Atália, chega na região de Pergue, depois ele passa aqui na Antioquia. Então é uma viagem bem longa que Paulo fez para evangelização. Essa aqui é a primeira viagem que ele fez, né? Uma viagem muito longa, e você percebe que Paulo ele se dedicava muito à obra de Deus. A segunda viagem de Paulo é uma viagem meio ao contrário, né? A primeira ele caminhou nesse sentido, e na outra ele parece que já aprendeu o caminho mais fácil e fez uma viagem que ele saiu da Jordânia, depois ele veio para esse ponto aqui que é Antioquia, tá? Chegou aqui em Icônio até chegar em Troade, próximo à Bulgária, tá vendo? Ele passa aqui próximo à Bulgária, na Tessalônica, e aqui ele escreveu muitos evangelhos também. Volta para a região de Atenas, lá da Grécia, e depois chega novamente aqui na Jordânia, Líbano, até Jerusalém. É uma viagem também muito conhecida de Paulo, que ele fez muitos versículos, muitos escritos de Paulo, foi nessa segunda viagem. Uma terceira viagem que Paulo fez, ele também seguiu a mesma rota, tá? Só que ele voltou um pouquinho por Chipre aqui, ó, atravessando a ilha de Chipre, tá? Então é uma viagem interessante, as viagens de Paulo, e todas elas evangelizando, libertando, levando o evangelho de Cristo. Então as viagens de Paulo sempre concentravam nesse caminho aqui, tá? Acredito eu que é uma viagem bem difícil, idiomas diferentes, né? É um pessoal com culturas diferentes, e logicamente isso fez com que Paulo tivesse estratégias diferentes, né? Por isso que existem as cartas de Paulo, né? As cartas lá de Gálatas e etc. Então essas cartas, elas são direcionadas a um povo diferente. Então essas viagens de Paulo foram fundamentais para estudar a tipologia do povo e trazer um evangelho mais preciso para cada cultura, tá? Então ele até fala assim: eu me fiz de loucos para ganhar os loucos, eu me fiz de sábio para ganhar os sábios. Então é uma estratégia que Paulo utilizou, e muito disso ele pegou, né, das viagens que ele fez. Olha para você ver a diferença. A primeira viagem toda doida, né, meio esquisita mesmo, ó. Ele saiu daqui, tá? E chegou aqui, ó. Tá? Viagem meio esquisita. Você percebe que a segunda viagem é uma coisa mais bem trabalhada nele. Eu acredito que na primeira viagem ele teve muitos problemas, e agora ele faz uma viagem mais, né, correta. Tipo assim, ó,
evitando o mar, né? Evitando o máximo atravessar pelo mar, sempre seguindo por terra. Então ele já descobriu uma metodologia mais eficiente. E com certeza na segunda e na terceira viagem ele descobriu, né, como ganhar mais vidas, né? Qual a estratégia correta com cada habitante, com cada pessoa. Cada pessoa dessa tinha uma cultura diferente e Paulo aprendeu muito pelo caminho, tá bom? Cara, eu queria trazer para vocês essas viagens de Paulo. O que vocês acharam? Que dificuldade era pregar o evangelho, né? Terra, mar, vento, sol, areia, deserto e nesse caminho que o apóstolo Paulo passou. E é esse caminho que Deus quer que nós sigamos, né? Porque a Bíblia diz, né? Largo é o caminho da perdição, né? E estreito e difícil é o caminho da salvação. E nós temos que trilhar pelo caminho da salvação. Cara, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, se não é inscrito, deixa o like também se você gostou. Fique com Deus, valeu e fui!